Olá, boa noite. Boa noite nessa sexta-feira. Eu estou aqui com o Instagram e aqui com o YouTube. Uma boa noite a todos. Essa noite de hoje nós vamos conversar sobre mudanças de comportamento. E vamos conversar sobre por que é tão difícil mudar, né? Por que é tão difícil nós fazermos mudanças. E é muito interessante que começou a chover, finalmente, né? Depois de uns 150 dias, por aí, aqui em Brasília começou a chover. E é um exemplo maravilhoso para a gente iniciar falando sobre mudança, na medida que permanecer muito tempo de uma mesma forma não é legal, né? Nós estamos saindo de um período de muita quentura, de muita seca, de muita estiagem e incêndios também que aconteceram aqui nas matas. E quer dizer, quando a chuva chega, você tem a mudança. Eu também aproveito para mencionar como esse momento de mudança ele foi muito desejado. E não significa que essa transição seja fácil, né? Ela é uma transição, como toda transição, ela é difícil. Mas por que é tão difícil mudar, que é o nosso tema de hoje, né? Por que é tão difícil, né? E aí eu estou propondo descobrir por que é tão difícil. Então a nossa conversa ela vai girar em torno dessa mudança, quais são os desafios que nós vivemos e por quê? Eu acho que a grande questão é por que é tão difícil mudar? Por que muitas vezes fugimos dessas mudanças? Por que muitas vezes percebemos a necessidade de mudar, mas não fazemos? Fugimos da situação e muitas vezes até pensamos, nossa, eu sei que eu preciso mudar, mas eu não consigo. Então é muito comum ouvir as pessoas falarem assim, né, que é difícil mudar. Mas o que é interessante em tudo isso? Que o tema, ele é um tema instigante, né? Por que é instigante? Porque todos vivemos situações, em algum momento de nossas vidas, nós vivemos situações onde percebemos a necessidade de mudar, mas ficamos postergando essa mudança. E ao perceber que é necessário, muitas vezes entramos em crise, porque não conseguimos dar o passo adiante para realizar a mudança. E muitas vezes temos hábitos que são hábitos tão arraigados que impedem, né, esses hábitos impedem que a gente faça a mudança. Hábitos, por exemplo, como comer demais. Então, tem pessoas que percebem a necessidade de parar, de se reorganizar na alimentação, mas ainda assim não o fazem. A mesma coisa no que se refere a pessoas que mantêm pensamentos que são pensamentos negativos, muitas vezes pensamentos catastróficos, e elas não conseguem fazer a mudança de hábito para que aqueles pensamentos não estejam mais sendo repetidos na sua mente. Por outro lado também, existem pessoas que têm dificuldade de mudar no que se refere aos seus relacionamentos. E muitas vezes as pessoas dizem, eu tenho dedo podre porque eu só encontro parceiros ou parceira que não me servem, mas ainda assim eu persisto. Ainda assim eu me comporto da mesma forma com um, com o outro. E aí eu caio na mesma situação. Então, esses
hábitos que muitas vezes temos, que são hábitos prejudiciais, eles fazem com que nós permaneçamos da mesma maneira, da mesma forma, e mudança alguma aconteça. Para vocês terem uma ideia, quando nós não conseguimos fazer essa mudança, dar o passo em direção à mudança, a nossa frequência vibracional ela fica baixa. Porque muitas vezes você está envolvido com medo, com angústia, a angústia de querer fazer a mudança, mas não ter, muitas vezes nem sabe como fazer, muitas vezes nem busca ajuda de como fazer. E isso tudo provoca angústia, muitas vezes o medo do que está lá adiante. Né? Então, todos esses elementos fazem com que a pessoa acabe por não fazer a mudança. E assim vai levando a sua vida. Então, certamente que todas essas emoções, como o medo, a incerteza, a tristeza, a angústia por não conseguir fazer o que precisa ser feito, faz com que a frequência energética daquela pessoa fique baixa. Então, geralmente, ela não se dá conta que muito daquela frequência vibracional não está elevada, não está numa, vamos dizer, numa boa vibe, faz com que ela tenha dificuldades no trabalho, nos relacionamentos, na vida familiar, na vida profissional. O sucesso profissional, por exemplo, fique empacado. Então, todos esses são elementos que estão interligados. Não tem como a gente pensar que de repente surge uma necessidade, que eu percebo essa necessidade de mudar, eu não promovo isso, e isso faz com que muito da minha vida, vamos dizer assim, ande para trás. E muitas vezes a gente diz assim, eu não sei porquê, e a gente sabe sim, muitas vezes sabemos sim. Então, esse é o tema que nós vamos conversar na noite de hoje, né? Então, sempre dizendo que é sempre muito difícil falar sobre mudanças. Existem muitas dificuldades que as pessoas apontam para que essas mudanças possam se realizar. Então, a live, a nossa aula de hoje, ela procura falar dessas dificuldades, mas ela também procura mostrar quais são as saídas, quais são as possibilidades, ok? Para quem não me conhece, eu sou Marlinda Mello, sou psicoterapeuta e eu ajudo as pessoas que estejam responsáveis por si, pessoas que estão decididas a sair em busca de mudar, de ter uma nova trajetória na sua vida. E eu ajudo essas pessoas a iluminar esse caminho, a orientar, no sentido de que elas possam encontrar, vamos dizer, a sua realização, a mudança que deseja fazer, superando as dificuldades, tá? Eu peço a você que dê o seu like, que você compartilhe essa aula, porque certamente tem pessoas que estão com frequência baixa e que muitas vezes elas precisam ouvir informações acerca do que eu estou falando, tá? Então, compartilhar, dar o like, se inscrever no canal, são, vamos dizer, é o retorno que você pode me dar frente ao que eu estou oferecendo para você, ok? Então, quando falamos de mudança e quando falamos da dificuldade para que essas mudanças ocorram, nós estamos também falando de saúde mental, de saúde emocional. E isso tudo é crucial. Mas vamos começar a falar sobre saúde mental. Quando eu estou falando sobre saúde mental, eu estou me referindo por que isso tudo afeta a nossa mente, por que tudo isso afeta a nossa vida, por que tudo isso, ao afetar a vida, afeta o nosso desempenho profissional. Hoje eu tô com a minha garganta bem ruimzinha, tá? Então me desculpem eu tá. Só um momentinho. A mudança de tempo, por mais ótima que seja, porque a chuva chegou, ela provoca mudanças, vamos dizer assim, ela provoca impactos. E tranquilamente dá para vocês perceberem que mudança alguma na vida, ela acontece de forma
tipo assim, ela se dá e nada afeta, muito pelo contrário. Seja que mudança for, ela sempre vai provocar um impacto na vida de quem está vivendo. Quando eu trago para vocês, eu digo, bom, eu tô com a minha garganta irritada, então eu tô tentando hidratar o tempo todo para ver se eu consigo falar. Isso é um impacto da própria mudança do tempo. Por mais que eu queira, e tô agradecendo, mil gratidão pela chegada da chuva, isso não significa que o meu corpo, que passou por mais de 150 dias quente, né, passando por toda aquela quentura, a baixa umidade, ele não sofra um impacto agora. Então, a mesma coisa acontece na vida da gente. Quando nós vivemos uma situação e precisamos e nos damos conta que é uma necessidade de haver uma mudança, essa mudança, quando caminhamos em direção a ela, certamente vai haver um impacto, né, na vida da pessoa que se propõe a isso. Então, uma das dificuldades das pessoas que estão vivendo situações difíceis e que percebem que precisam mudar é a mente inquieta. Uma mente inquieta, um pensamento acelerado. Então, todos esses pensamentos acelerados, muitas vezes pensamentos catastróficos, eles todos passam na cabeça da pessoa. Então, é certo que lá pelas tantas você se dá conta, nossa, eu preciso parar com isso, eu preciso melhorar, a minha mente precisa estar mais quieta para que eu possa focar, para que eu possa dar conta das coisas da minha vida. Quando a pessoa se dá conta disso, é muito bom. Quando a pessoa se dá conta que os pensamentos repetidos, eles afetam a vida, eles afetam as emoções, é muito bom, porque a pessoa fica desejoso de fazer essa mudança. Por mais que ela não saiba por onde começar, mas ela deseja fazer essa mudança. Então, isso aí é importante. Isso é um desafio, né? E esse desafio, ele exige mudança de comportamento. Todas as mudanças. Quer sejam para trazer saúde mental, quer seja para trazer saúde emocional, ela pede que haja uma mudança de comportamento, uma mudança de ação. Não tem como você querer mudar fazendo a mesma coisa. É a mesma coisa a pessoa que é alcoólatra e que quer parar, ela vai se juntar com amigos que bebem. Quer dizer, esse comportamento, ele precisa ser mudado. Isso é um exemplo. A mesma coisa pessoas que fumam. A mesma coisa pessoas que buscam namorados e que esses namorados acabam sendo prejudiciais lá adiante. Mas aquela pessoa ela não namora mais com aquela pessoa, mas ela continua se comportando da mesma forma, onde ela acaba atraindo o mesmo tipo de pessoa. Então, isso é um exemplo para mostrar que esses são desafios na vida e que ao desejar a mudança é preciso mudar de comportamento. Não tem como você ter um resultado diferente se a forma como você age, ela é idêntica, né, aos resultados anteriores, que eram prejudiciais. Então, sempre ocorre o impacto, seja ele do tipo, nossa, eu preciso construir novos amigos que estejam dentro da perspectiva que eu quero lidar com a vida. Eu estou falando essas coisas para vocês, eu peço que vocês comecem a ver o que isso tem a ver com você. Ou tragam para a realidade de vocês, para que vocês possam ir se dando conta. Eu estou dando alguns exemplos, mas não significa que eu tenha nesse momento, lembrado de todos que sejam possíveis. Então, fazer vocês e fazerem uma reflexão e se darem conta de como é que isso está na realidade de vocês. De repente, você deseja mudar de profissão, de repente você precisa mudar no sentido, bom, eu trabalho dessa forma, eu não quero mais trabalhar assim, eu quero trabalhar de outra forma. Ou ainda, eu tenho amigos ou amigas desta ou daquela forma, eu não quero mais esse tipo de conversa, eu não quero mais saber de fofocas, eu não quero mais saber de
de badalações que me sejam prejudiciais. Então, eu opto por um outro estilo de vida. Tudo isso são decisões. São decisões que você pode tomar. E aí, nesse momento, vocês refletirem acerca do que é, de como isso está relacionado, em que ponto isso pode tocar na vida de vocês, é interessante que você possa pensar, tá? Então, a saúde mental, ela está interligada com a saúde física, por exemplo. Quando eu falo que quando a gente busca mudança, buscar mudança requer mudança de comportamento, e mudança de comportamento requer, deixa eu exercitar o meu corpo. Não tem como você trabalhar a mente para trabalhar as emoções e você não exercitar o corpo. Isso aqui é importante vocês perceberem, porque quando nós exercitamos o corpo, nós damos um passo em direção a uma mudança de comportamento no sentido da ação. Então não adianta você pensar, eu quero muito mudar, eu quero muito parar de agir dessa ou daquela forma, mas você continua fazendo as mesmas coisas. E você não dá um passo adiante em outra direção. Isso aqui é muito comum quando a gente percebe que algumas pessoas, ou ainda quando elas buscam ajuda, pouco elas querem fazer de forma diferente. Do tipo, olha, você precisa caminhar, você precisa, além de fazer exercícios tais e tais, você precisa exercitar o corpo físico. As pessoas não consideram que buscar o exercício físico ele é fundamental para que realmente essa mudança dê certo. Desconsideram que agir dessa forma vai fazer com que, no momento em que você movimenta o corpo, que você exercita o corpo, você começa a movimentar o pensamento em outra direção. Se o pensamento é um pensamento negativo, catastrófico, sentimentos de culpa, sentimentos de medo, enfim, quando você começa a exercitar vamos dizer assim, esse conglomerado, né? Esse conglomerado de pensamentos, e pensamento é energia, eles começam a se dissipar. Então, o exercício físico, ele é fundamental. Então, eu vou trabalhando aqui com vocês, mostrando as dificuldades, mas eu também já vou mostrando qual é a outra forma que existe de vocês já ir quebrando essa dificuldade que vai aparecendo cada vez que você percebe a necessidade de mudar. Mas ainda, existe situações em que a pessoa não se dá conta que ela precisa passar por um processo de mudança. A pessoa está tão acostumada com a sua forma de ser que ela não para em momento algum para perceber que dadas situações na vida dela precisam ser mudadas. Dados relacionamentos na vida dela precisam ser mudados. Mas ela vai mudar outra pessoa em termos de relacionamento? Não. Não tem como. Você não muda ninguém. Você muda a si mesmo. Então, as nossas aulas, elas têm o objetivo de levar você a pensar, a refletir, para que a mudança seja feita em você. Você fazendo isso com você. Então, promover a saúde mental é essencial para que haja um bem-estar. E aí, certamente, você começa pelo corpo físico, tá? Começar pelo corpo físico, você vai construindo nesse momento uma outra forma de pensar. Vou usar aqui um exemplo. Quando a gente está com a cabeça muito pesada, pensamentos, eu tô colocando isso para vocês porque eu já vivi essas situações. Hoje eu posso dizer que eu tenho um certo controle sobre tudo isso. Quando pensamentos do medo, pensamentos da ansiedade, que são pensamentos lá na frente, ansiosos, pensamentos que me levam a um profundo estresse, eu já sei o que eu tenho que fazer. Então, eu tenho uma rotina de exercícios físicos. E eu não abro mão dessa rotina, porque eu sei que isso é necessário à minha vida. Por outro lado, no momento em que você exercita o corpo físico, você começa a quebrar essas moléculas de energia, de pensamentos negativos, de excesso de pensamentos catastróficos. Então, quando
quando você movimenta o corpo, quando você toma essa direção de não, realmente eu vou fazer alguma coisa para que eu me exercite, é o primeiro passo que você possa dar, que você pode dar para que você comece a seguir um caminho para a mudança, tá? Então, a saúde mental, ela é, especialmente quando a gente fala de ansiedade, quando a gente fala de estresse, ela provoca um impacto na vida de qualquer pessoa. Então, nesse sentido, é importante, é fundamental que você crie espaço na sua vida para que você comece a exercitar o corpo físico. Esse é um ponto. Bom, de outra forma, quando você começa a dar atenção para a forma como você age no que se refere a relacionamentos, você começa a se dar conta de que tipo de pessoa é bom para estar com você, que agrada a você, e que tipo de pessoa não é mais interessante. Isso, gente, serve para relacionamentos afetivos, serve para amizades, serve para relacionamentos no meio de trabalho, serve para todo tipo de relacionamento. E quando eu falo de relacionamento, eu também estou falando de comunicação, porque quando nós estamos ansiosos, estamos depressivos, estamos estressados, a nossa comunicação ela é péssima. Nós não conseguimos nos comunicar de forma adequada. Por isso que muitas vezes nós entramos em conflito com outras pessoas, e você pode perceber isso, se isso se dá na sua vida, porque você está vivendo um momento de estresse. Mas você sabe qual é a mudança que você tem que fazer, mas você não faz. Você permanece, você continua fazendo as coisas na sua vida tal e qual você fazia. E isso não vai promover mudança. Então, não vai fazer com que o relacionamento afetivo e íntimo seja diferente, que o relacionamento no trabalho com seu chefe ou com os colegas de trabalho sejam diferentes, que os relacionamentos na sua família sejam diferentes. Muitas vezes, nós achamos que os conflitos que a gente está vivendo em todas essas instâncias da vida, trabalho, família, relacionamentos, a gente acha que não tem a ver com a gente sempre acha que é o outro. O outro é responsável, o colega de trabalho é que é assim, é assado, cozido, frito, o marido que é isso, ou a esposa que é aquilo, enfim. Nós nunca nos damos conta que nós é que somos o problema. Ora, para que a gente se dê conta disso, é preciso se assumir. É preciso ser responsável por você. Ser responsável por nós mesmos é a gente chegar na frente do espelho e dizer, eu estou sendo sacana comigo. Eu não estou sendo legal comigo. Eu sei que eu estou fazendo isso. Isso está me deixando estressada, isso está me deixando mal. Por quê? Porque eu tenho o mesmo tipo de comportamento sempre. Com A, com B, com C, pessoas. Eu me comporto daquela forma com o trabalho, ou ainda eu não gosto desse trabalho e eu continuo fazendo, ou ainda eu amo esse trabalho, mas eu sou, vamos dizer, uma pessoa extremamente exigente com todo mundo. E sempre nós achamos que é a outra pessoa. Quando nós nos damos conta que nós somos responsáveis por todas as cacacas que a gente faz, a gente começa a assumir que eu, você, todos nós temos responsabilidade sobre as nossas ações, sobre a vida que vivemos e que construímos. Quando nos damos conta disso, nós estamos dando o primeiro passo. Eu disse que o primeiro passo seria caminhar, e é o segundo passo. Nós estamos dando o primeiro passo, que é o passo da gente se comportar, da gente se comprometer com a gente mesmo. Vou dar aqui um exemplo para vocês que é muito comum acontecer em terapia. As pessoas estão indo super bem no processo terapêutico. Então, elas estão conseguindo fazer a sua caminhada. O primeiro instante que elas se sentem bem, elas caem fora. É incrível, é incrível.
elas caem fora. Quer dizer, a pessoa não se dá conta que o cérebro, ele leva um tempo para ele se habituar, ou ainda para ele criar caminhos neuronais de mudança. Um neurônio em conexão com outro neurônio, eu estou falando aqui de uma forma muito simples, porque não é simples, é algo bastante complexo. Um neurônio, quando entra em contato com o outro, ele cria conexões para que seu cérebro perceba que não é mais por aquele caminho que você quer ir, você está fazendo uma mudança e você vai seguir por outro caminho, portanto você vai construir um novo caminho neuronal, isso leva tempo. No mínimo, 21 dias de permanência, de persistência naquele caminho. Então, a mudança, ela não se dá, eu quero mudar. É preciso compromisso consigo. E é muito comum as pessoas escaparem. Ou ainda é muito comum as pessoas estarem interessadas, elas sabem que elas precisam de ajuda, elas sabem que elas precisam de autoconhecimento. Mas isso é muito difícil. Né? É muito difícil no sentido de que você não se compromete com você mesmo. E esse compromisso, ele é a primeira coisa. É preciso que você decrete para você que você quer mudar. E é um decreto para você com você, não é um decreto para você com o terapeuta. Ou um decreto de você para com qualquer outra pessoa. Ou com uma amiga ou amigo que você converse. Não, você precisa fazer esse decreto de você para com você. Dizer que você está se propondo realmente a mudar. Está se propondo realmente a fazer diferente para que as coisas fiquem boas para você. Muitas vezes a gente não se dá conta que a gente não tem sucesso nas coisas. Veja, gente, eu estou falando em sucesso. A compreensão de sucesso, ela é muito ampla. E ela varia muito de pessoa para pessoa. Cada uma pessoa tem uma compreensão de sucesso. Uma pessoa pode ter uma compreensão de que sucesso é ela ter abundância financeira. Ok, também é. Mas sucesso também é ter equilíbrio mental, emocional, ter uma vida tranquila. Estar de bem consigo para que você possa estar de bem com os demais. Vejam. Ter sucesso é um conjunto de situações que a pessoa vive. E veja, ninguém deu isso para ela. É ela que vai ter que construir. O trabalho é dela, a responsabilidade é dela. Tá? E isso é fundamental as pessoas se darem conta. Enquanto não se der conta disso, vai se ficar nessa caminhada, nessa busca dessa achando que essa mudança está lá fora, aí cai de joelho na igreja, cai de joelho, pede ajuda para o pastor, pede ajuda para A, para B, para C, vai no terreiro de Umbanda. Quer dizer, busca sempre a ajuda lá fora. E nunca se dá conta que a resposta e a ajuda está aqui. É você para com você. Tá? Então, esse processo de mudança, ele é lento e é gradual. Para algumas pessoas, ele até pode ser rápido. Pessoas extremamente determinadas, elas fazem. Mas veja, nós estamos lidando não com razão, nós estamos lidando com emoção. E quando nós lidamos com a emoção, o processo é lento. Eu até penso que mesmo que se tenha determinação, tenha feito decreto para você de que realmente você quer fazer a mudança no sentido de buscar a sua melhoria de vida, a sua saúde física, o seu bem-estar emocional, e que você precisa mudar de comportamento, dos comportamentos que são comportamentos prejudiciais o seu bem-estar e o seu sucesso no sentido amplo do entendimento do que veio ser sucesso. Então, quando você se dá conta disso, você realmente pode alcançar essa mudança numa caminhada que é sua, que é particular. Você pode ter ajuda? Sim, você pode ter ajuda. Mas a ajuda que você vai ter, ela não é a responsável pela sua mudança. Ela não é responsável pela sua mudança de pensamento, pela sua mudança de emoções.
Você é responsável. A terapia do século XXI, ela é a terapia da autoterapia, do autoconhecimento. A terapia em que você chegava, sentava na cadeira lá na cadeira da sala do terapeuta e ficava blá, 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 blá. Essa terapia, ela é lá do século XIX, início do século XX. Nós estamos no século XXI. A terapia de hoje exige você sendo responsável por você. Exige você se comprometendo com você nessa jornada. O que você pode ter é o apoio, a orientação. Olha, faz isso, 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 isso. Tá? E você assumindo o seu bem-estar, você se comprometendo. As pessoas que se comprometem e realmente fazem as coisas, elas são as que arrancam. São elas que conseguem realmente fazer a grande mudança. Eu espero que o que eu esteja falando faça sentido para você. Se faz sentido, coloca aí. Escreve aí para você em que ponto faz sentido. Tá? Então, é importante essa nossa conversa, ela ressoar para você. É importante você refletir e aproveitar esse momento. Porque quando eu estou conversando com vocês, essa aula está só disfarçada, isso é uma terapia. Se você for esperto, você está cuidando para trabalhar isso em você. Então, claro que existe uma estatística, né, no nosso país, existe uma estatística em termos mundiais acerca das pessoas que estão vivendo com estresse, que estão vivendo com ansiedade, com depressão. Existe cerca de quase 1 bilhão de pessoas em todo o planeta vivendo com depressão, com estresse, com ansiedade. Eu não fiz a busca de discriminar, até porque não interessa assim pra gente. Mas o que é importante pra gente aqui? A gente se dá conta que é uma quantidade muito grande de pessoas dessa maneira. Ora, se existe uma quantidade muito grande de pessoas vivendo em uma situação de estresse, e a gente sabe, quando a gente está estressada, quando a gente está ansioso, a gente tem um outro comportamento, né? E ao ter um outro comportamento, nós somos um ser diferente. Né? Um ser diferente, porque nós não estamos no nosso estado de equilíbrio, onde mente e corpo estão trabalhando em consonância. Muito pelo contrário. Tá? Então é importante pensar nisso. Só que no nosso país nós temos cerca de 25% da população, imagina, população jovem, estressada, imagina, jovem, estressada. Eu compreendo que quando a gente passa para a menopausa, né, faz essa transição para a menopausa, a gente fica estressada, né? Isso é um processo longo, né? Já faz algum tempo que eu entrei na menopausa. Se eu não me cuidar, se eu não trabalhar minha respiração, se eu não trabalhar o meu exercício, que eu faço pilates, eu faço caminhada, se eu não trabalhar tudo isso, é certo que aqui e acolá eu vou ficar estressada. Mas eu pratico autoobservação. Anotem aí, além do que eu havia mencionado para vocês, autoobservação é a ciência da gente estar sempre atento ao que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, para que a gente possa estar fazendo constantemente esse exercício do olhar para dentro. Eu não falei para vocês que geralmente as pessoas caem de joelho, vão para a igreja, vão para todos os lugares, menos para dentro de si mesmo. E ao não ir para dentro de si mesmo, você acaba por não resolver as coisas da sua vida. Tá? Até porque não é lá fora e não será o outro que vai resolver as tuas questões. Você mesmo vai fazer isso. Então o trabalho, ele é um trabalho para dentro e não para fora. Ora, se nós temos uma quantidade de pessoas vivendo em situação de estresse, de ansiedade, nós temos no Sistema Único de Saúde cerca de 200% de pessoas buscando ajuda no sistema por conta de ansiedade, por conta de estresse, por conta de depressão. É um número muito alto. É muito alto. Então, quer dizer, a questão é
Como é, o que é que afeta? Né? Você pode parar para se perguntar, mas afinal de contas, o que é que afeta meu bem-estar emocional? Por que a minha mente está trabalhando incessantemente, martelando em cima de um determinado assunto? A resposta você vai encontrar. Você tem essa resposta. O que você pode receber é ajuda para que você encontre essa resposta. Todos temos a resposta para os nossos problemas. Nós só buscamos essa resposta nos lugares errados. Mas ela está dentro de nós. E existem exercícios que nos levam a nós encontrarmos essas respostas. A gente até pode dizer pra gente, pô, eu não tô querendo saber dessa resposta, eu não quero ouvir isso, ou ainda, eu não quero saber que fulano que eu tô não serve pra mim, ou eu não quero saber que o emprego que eu tô, ele não é legal, que eu já tô de saco cheio dele, ou ainda que a minha casa, a minha família tá uma zorra e eu não consigo resolver os problemas. Eu até posso saber disso. Mas eu posso dizer para mim, pô, mas eu não tô a fim de resolver nada dessas coisas, que se dane, que se exploda. Você pode também decidir sobre isso. Mas o que é importante? Você se dar conta quais são os motivos que fazem com que você esteja com ansiedade, que esteja estressado, que esteja depressivo. Isso é importante saber. Na época em que eu vivia com depressão, eu me acomodava, eu botava toda a responsabilidade nas costas do terapeuta. Ou nas costas do remédio. Eu achava máximo. Não, eu tenho que comprar remédio, eu tenho que tomar o remédio. Pronto, era como tomar o remédio, pronto, cair então. O remédio resolve. Não resolve porra nenhuma. O remédio não resolve. Eu só tive um médico que disse pra mim, mas linda, tu tá fazendo as coisas erradas. O remédio ele é uma bengala. Só teve um médico que disse pra mim, depois de tantos que eu passei. Um. Então, depois eu descobri que nenhum deles, que eu também não queria porra nenhuma de bengala. Eu queria mais era ficar boa. Eu queria mais era me sentir bem comigo. E eu só consegui isso quando eu busquei um outro tipo de ajuda. Que não era eu chegar no consultório e blá, 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 blá. Existiam exercícios que são tecnologias do século XXI, que estão aí à disposição e as pessoas não dão nem tchum, como diz o outro, para realmente assumirem aquilo e fazer. Preferem os laudos, preferem os diagnósticos que são dados. Tá, eu tenho diagnóstico tal, então eu sou isso, sou aquilo. Então assumem, vestem aquilo e são incapazes de realmente irem à luta por si mesmo. Então, isso é importante vocês se darem conta. Eu não tô aqui chamando, nem tô puxando a orelha de ninguém, por favor, tá? Tô aqui de boa, realmente, mas é a minha forma de me expressar, porque eu também eu ralho comigo, tá? Então é muito comum eu falar também ralhando, né? Eu costumo fazer isso. Então as pessoas que já estão acostumadas comigo sabem como é que eu faço. Então, é importante a gente ralhar com a gente. É importante a gente se dar conta que nós somos responsáveis pelo nosso bem-estar, somos responsáveis pela nossa cura, somos responsáveis pela nossa saúde mental e emocional. Certamente existem mil desafios que nós vivemos. É difícil? É difícil. Eu não estou aqui falando que isso é fácil. Né? Existe uma resistência muito grande do ser humano para mudança, isso é natural, tá? Mas é importante a gente ter essa compreensão dessa resistência. Então, eu tô estressada, eu tô com depressão, eu tô ansiosa, eu tô nervosa, eu sei quais são os caminhos que eu tenho para fazer essa mudança, mas eu não faço. Mas tudo bem, você até pode não fazer, mas tenha consciência do que você está decidindo. Isso é fundamental. Quando a gente tem consciência das não decisões, ele é um passo para a cura. Porque você começa a se dar conta, puxa, eu tô me sacaneando, né? Eu tô errando comigo.
Então, quando você se dá conta disso, está muito mais próximo de você começar a tomar decisões que são decisões favoráveis à sua mudança. E favoráveis, né, à mudança no sentido de que seja que desafio tiver pela frente, eu vou transpor esse desafio. Que venha, contanto que eu consiga buscar ajuda no sentido de eu melhorar. Porque quando nós conseguimos o equilíbrio mental, emocional e físico, nós evoluímos espiritualmente. Afinal de contas, nós estamos aqui vivendo uma experiência. Nós equilibramos a nossa frequência vibracional. O nosso campo de energia no nosso entorno, ele fica tranquilo. Por quê? Porque nós estamos trabalhando esse equilíbrio e a necessidade preemente nesse trabalho. Então, a incerteza do futuro, e que acaba deixando a gente resistente à mudança, com certeza, todos temos. O futuro não é certo. Ele é um trabalho contínuo. Ele é um trabalho contínuo que nós fazemos para que a gente possa mudar. Ah, eu sei o que vai ser do meu futuro? Eu não sei, eu só sei dizer o aqui e o agora. Aqui e agora eu estou fazendo o que eu gosto. Aqui agora eu estou passando a minha mensagem. Aqui agora eu estou fazendo o meu melhor. O que vai ser amanhã? Não sei. O que eu sei é que o fruto do que eu faço hoje certamente vai reverberar no amanhã. E a gente sabe que o transtorno da ansiedade, ele é sempre você lá na frente. A mente está rodando lá na frente. É um programa, né, de uma permanência de pensamentos, de toda a ordem. Bom, eu estou dizendo que há uma resistência para a mudança e que todo ser humano tem essa resistência, sim. É importante se ter clareza, é importante se dar conta de que, opa, eu estou resistindo, eu estou me sabotando. É importante esse diálogo, de você perceber, é importante eu me dar conta de que eu estou fazendo a coisa que não é para eu fazer. Ele é o passo para você avançar. Ele está mais próximo da mudança, como disse, do que da não mudança. Por quê? Porque quando nós começamos a nos observar, quando nós começamos a ver o que estamos fazendo, a sabotagem que estamos fazendo para a gente mesmo, a gente começa a ter esse diálogo que é fundamental com a gente. É comum as pessoas não conversarem consigo. É muito comum. E é um exercício necessário, é um exercício salutar para que você possa ir aos poucos conhecendo você. A gente só tem condição de nos conhecer, nós só temos condições de nos conhecer quando nós elaboramos um diálogo interno. Quando nós percebemos como que pensamentos estão rodando na minha mente. Opa, por que eu estou pensando isso? Conversar com você, para que você possa saber por que você... nossa, eu odeio aquele chefe. Aquele chefe é um... Então, mas por quê? O que está acontecendo? O que ele está fazendo que está reverberando em mim? Que troca é essa? Por quê? Então, sempre quando nos deparamos com o outro e esse outro irrita tanto a gente, tem alguma coisa nele que está em mim. Nós não nos chocamos com outra pessoa a troco de nada, tá certo? Então, quando nós nos damos conta disso, a gente começa a trabalhar. Eu vou mudar meu chefe. Não, você não vai mudar seu chefe. Ou você não vai mudar seu namorado, você não vai mudar seu marido, você não vai mudar ninguém. Você vai mudar você mesma. Então, para isso é necessário ter controle. É necessário não perder o controle sobre si mesmo. E não perder o controle sobre si mesmo passa por você se dar conta de que você é o seu próprio mestre. Você não pode esquecer a centelha divina que existe em você. Todos temos. Essa centelha está em nós. Por isso que eu não preciso ir lá fora buscar. Eu não preciso ir para canto nenhum buscar.
Basta que eu me volte para mim e busque essa centelha que está aqui. Para que eu possa tranquilizar as minhas emoções, para que eu possa equilibrar a minha mente, para que eu possa estar bem comigo. E eu estando bem comigo, eu estou bem. Com certeza eu vou emanar uma energia boa, aonde eu vou estar bem também com tudo que está ao meu redor. Então, é você fazer o melhor que você pode com o que você tem. E cada dia um pouco mais, e cada dia um pouco mais. Um outro ponto importante para quando a gente quer fazer as mudanças são os apegos emocionais. Apegos dificultam as nossas mudanças. Muitas vezes nós temos apegos a pessoas. Eu não quero mudar porque isso implica eu ter que mandar em frente um namorado ABC, ou isso implica em eu ter que sair desse trabalho e ir para outro trabalho. Isso implica muitas coisas, gente, tá? Mas eu penso que existe um apego emocional que é de lascar, que é o apego que eu tenho ao meu próprio comportamento nocivo à minha vida, ao meu bem-estar. Parem para pensar. Vocês têm esse tipo de apego? Sabe? É aquele método que a pessoa tem de ser da forma que ela é, e ela diz, eu nasci assim, eu cresci assim, enfim, a síndrome da Gabriela. Então, eu vou ser sempre assim. Então, a pessoa permanece cometendo os mesmos erros. Por quê? Porque ela não quer mudar. Então, é uma forma de resistência à mudança. Então, uma tarefa aí para você. Procure buscar em você que métodos você tem que faz com que você não consiga dar um passo adiante na direção da mudança. Em determinados pontos da sua vida. Dê uma olhada. Pare para pensar. Perceba em você essas informações que eu estou passando. Como é que você pode usar isso em você? Então, esses métodos, muitas vezes a pessoa tem uma rotina, que é uma rotina que inclusive leva ela ao estresse. Ela não para focar, ela não para exercitar, ela não para respirar. E a ausência de uma respiração adequada faz com que as pessoas fiquem ansiosas. E a ansiedade, ela está relacionada com a respiração. Respiração acelerada. É necessário parar. É necessário perceber como é que o ar entra, como é que o ar sai. Isso é fundamental para que você possa dar um passo em outra direção, tá? Então, perceber esses apegos emocionais, as rotinas que você tem, as relações que você constrói, elas todas são apegos que muitas vezes você não quer deixar de lado, porque você tem medo da mudança. E ao ter medo da mudança, você acaba fazendo com que você fique estagnada. Você acabe não dando um passo no sentido de uma evolução. Então, pare para você pensar sobre isso em você. Só o fato de você estar aqui ouvindo a nossa aula, ouvindo esse tema, significa que alguma coisa interessou para você. Algum ponto interessou para você. Então, procure fazer essa mudança. A Carmen está dizendo aqui que até mudar a rotina às vezes é ruim. E é mesmo. Não é fácil. E vejam, eu não estou falando para vocês que as coisas são fáceis. Elas são difíceis, mas não são impossíveis. E a Carmen ainda diz que parece que ficamos no piloto automático. E só ficamos no piloto automático. Percebam pensamentos que são hipnóticos. Sabe aquele pensamento em que você fica, de repente vem um pensamento que não é bom, e aí você fica com ele. Você vai à loucura com ele, porque você fica hipnotizado. Hipnotizado. Então, quando você tem um diálogo com você, você começa a pensar.
que você não quer aquele caminho, que você não quer ficar hipnótico o tempo todo, que você quer pensar, você quer ter o controle sobre o seu pensamento, sobre as suas ações, sobre o seu comportamento e as suas emoções. E isso é possível. Isso é possível nós termos. Vocês podem pensar assim, mas então a gente vai estar bem o tempo todo? Não, nós somos seres humanos, tá? Mas nós temos o controle, vamos dizer, nós temos a rédea do nosso cavalo, que é a vida. E ter a rédea faz bem, no bom sentido. Porque você vai se tornar uma pessoa controladora? Não, porque você vai direcionar o seu cavalo para onde você quiser. Na direção que você quiser e que você achar melhor. Tá? Então, é importante você ter essa noção de que as mudanças, elas são mudanças difíceis, sim, são difíceis, mas eu também não posso centrar a minha mente, a mudança é difícil, ela é impactante, então eu não vou pensar sobre isso. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É necessário sim pensar sobre isso. E pensar sobre isso é você começar a botar confiança em você mesmo. Porque quando nós estamos em situações onde nós estamos sem equilíbrio das emoções, sem equilíbrio da mente, nós desconfiamos de nós, desconfiamos das nossas decisões, tá? Então, tudo isso faz com que a gente ponha em xeque as nossas próprias habilidades. Então, é muito comum pessoas que estão vivendo situações de estresse, de depressão, elas duvidarem das suas habilidades, duvidarem de que elas são capazes de fazer as coisas, de decidir, de criar, até porque tudo isso fica completamente anulado. Então, é importante você ter essa compreensão dessa falta de confiança que esses estados colocam as pessoas, tá? Para que você possa dar um novo direcionamento, tomar uma decisão acerca do que você quer para a sua vida. Tá? Então, um outro ponto que está muito relacionado com a resistência que todos temos com relação à mudança está na preocupação com o desconhecimento que se tem sobre os benefícios que a mudança tem. Nós sempre focamos naquilo, a mudança ela é impactante? Sim, ela é impactante. Nossa, mas eu não sei, vai ver que se eu decidir isso, vai ser terrível para mim. Quer dizer, há uma necessidade de que todos esses sentimentos você comece a colocar pensamentos e comece a buscar uma perspectiva positiva para a mudança. Todas as decisões, com todas as suas mudanças, elas têm perspectivas positivas quanto negativas. Nada é somente positivo, nada somente é negativo. Dentro do negativo também tem algo positivo, então vai lá, pega o positivo, tá? E dentro do positivo também tem algo negativo. Então é preciso que a gente tenha essa percepção aguçada que a gente vai adquirindo ao longo do próprio processo de autocuidado, né? A gente vai aprendendo como fazer, a gente vai aprendendo a se conhecer. Isso tudo leva a um sucesso? Leva a um sucesso, porque eu estou cuidando de mim. No momento em que eu equilibro a minha energia, eu atraio coisas boas. Eu atraio não só pessoas, mas toda uma energia positiva, para que as coisas fiquem boas para mim. E aí, certamente, o sucesso financeiro, de relacionamentos, tanto profissional quanto afetivo, tudo isso começa a acontecer de forma mais, vamos dizer, mais leve. A própria ansiedade faz com que muitas vezes as decisões sejam decisões apressadas demais. E lá adiante a gente acaba se arrependendo. Puxa, mas não era isso. Isso já aconteceu muitas vezes comigo. De decisões que eu tomei em momentos de muita ansiedade. Não só de deixar nas mãos de outra pessoa o que era de minha responsabilidade, mas também de não me dar conta, de não respirar e de tomar decisões
sem parar para pensar. Porque o meu pensamento ele estava tão acelerado, que eu não conseguia perceber tudo isso. Porque eu não me olhava, eu não me percebia. Então, todos esses são exercícios de se olhar, de respirar, de você perceber que você está no piloto automático e, portanto, você precisa se olhar. Então, as mudanças, geralmente, elas envolvem novos processos, elas envolvem novos sistemas, e isso tudo pode significar mais esforço no início. Mas, veja, inicialmente, o esforço existe, né? Claro, se eu quero passar por uma mudança, se eu preciso cuidar de mim para que eu possa ter equilíbrio emocional, mental, para que eu possa ter estabilidade, para que o meu campo de energia esteja vibrando de forma harmoniosa, se eu faço tudo isso, logicamente, todo o meu processo, todo o meu sistema vai entrar em estado de equilíbrio. E geralmente, quando isso acontece, claro, o meu esforço inicialmente foi maior do que vai ser na continuidade do próprio processo. Então, o que eu estou dizendo com isso para vocês? Que iniciar um processo de mudança de um estado ansioso, depressivo, estressante, ele vai exigir mais de vocês? Certamente. Certamente, como qualquer processo. E vejam, quando eu coloco ansiedade, depressão, existe algo por trás dele. Nós só chegamos a um estado ansioso, a um estado depressivo, a um estado estressante, porque existem emoções que estão lá doentes. Existem emoções que estão lá por trás, que estão fazendo com que a gente fique estressado, que a gente fique depressivo. E são essas emoções que você vai precisar reconhecer e saber. Existem muitos exercícios para isso. Que você vai reconhecer e você vai saber. Para que você possa tratar. Tá certo? Então, essas experiências que vão sendo vividas, que são experiências negativas, elas não são de todo negativas. Elas são experiências que fazem com que você vá aprendendo sobre você mesmo. Hoje, eu tenho plena consciência que se eu não tivesse passado por tudo que eu passei no que se refere à ansiedade, à depressão, eu não estaria hoje aqui conversando com vocês. E nem teria a tranquilidade que eu tenho de conversar hoje com vocês. Porque eu vivi épocas de muita perturbação. Eu achava que eu iria enlouquecer. E assim eu ouço de muitas e muitas pessoas que me procuram como é que elas se sentem, como é que elas ficam, quando na verdade existe lá no fundo uma emoção que está doente, um sentimento de rejeição, um medo, um sentimento de angústia, de tristeza profunda que não se sabe do que é. Existe sempre uma emoção que está lá atrás, lá no coração, lá no fundo guardado, que precisa ser cuidada. E quando a gente começa a cuidar daquela emoção que está dodói, a gente começa a se livrar da ansiedade, da depressão. A gente começa a adquirir autoconfiança. Enfim, o processo, ele é sistêmico. Não é algo de você, eu vou cuidar apenas só do corpo físico, eu vou cuidar apenas só do corpo, do campo mental, somente do corpo emocional. Não, gente. A terapia do século XXI, ela é uma terapia de autoconhecimento, de autocuidado, de ampliação da consciência, de responsabilizar-se por si. Essa é a parte mais difícil. Ninguém quer se responsabilizar por si. É muito mais fácil eu achar que A, B, C pessoas que vivem comigo são responsáveis pelas minhas doidices, pelo meu mal-estar, pelo meu mau humor, do que eu dizer, não, eu sou responsável, porque eu preciso cuidar disso, 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 disso. Isso, gente, é a gente aguçar a nossa coragem. Todos temos. É a gente se desacovardar. Porque sim, nós somos covardes, tá tudo bem. Tá tudo bem. Isso não é uma crítica.
Isso é uma constatação no ser humano. Muitas vezes nós nos acovardamos para que a gente evite de lidar com a mudança, para que a gente evite de lidar com a mudança e com tudo que ela envolve, com os impactos que tem, com a dificuldade que ela apresenta. Mas ela é necessária. Tá? Esse tema é um tema longo, gente, é um tema muito longo. O que eu posso dizer para vocês é que todos, tanto os fatores emocionais quanto os fatores mentais, eles são de uma profundidade muito grande. E vejam, existe muito mais que eu posso falar com vocês sobre isso, mas eu não quero extrapolar o tempo, tá? Nós já estamos com 1 hora de aula. Eu posso deixar para a gente continuar isso na próxima aula. Mas o que eu acho importante, eu deixo aqui uma tarefa para vocês. Exercitem a respiração de vocês. Parem um momento debaixo de uma árvore. Por falar numa árvore, abracem uma árvore. Abracem uma árvore. Tentem, exercitem isso para vocês verem como é bom. Caminhem. Exercitem o corpo de vocês. Observem o pensamento. O que você está pensando? O que eu estou pensando? Nossa, que droga de pensamento que está ali insistente. Leva esse pensamento para o papel, escreve ele exaustivamente, porque ele vai descarregar. Eu falei no início para você que pensamento é energia. Energia são um conglomerado de átomos. E no momento em que você escreve, você começa a descarregar. Usem lápis. Descarrega toda essa energia que está acumulada na mente. Caminhem, façam exercício, exercitem a respiração. Parem um pouquinho, percebam algo que comumente não fazemos, que é como é que esse ar entra, como é que esse ar sai. Façam isso. Esse é o princípio de uma meditação. Levem o pensamento. Veio um monte de pensamento. Tá tudo bem, tá? Pensamento passa, vai embora, vai. Eu não quero saber de ti agora. Volta para a respiração. Percebe como essa respiração está acontecendo. Tá? Isso é um exercício muito bacana. É um exercício que a gente começa um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. E a gente vai, quando a gente percebe, a gente está conseguindo entrar no estado alfa, no estado teta, que é o mais profundo da meditação. E isso é tão gostoso, gente. Porque se a gente se propõe numa meditação, eu quero saber tal coisa, que você vai ter essa resposta. Porque como eu disse no início da nossa aula, nós todos temos as respostas para as nossas questões. Todos temos. Tá? É necessário aprender qual é o caminho para que a gente possa acessar. Como é essa virada de chave para que a gente possa acessar essa informação? Tá? Não vamos perder tempo em não fazer nada por nós mesmos. Gente, nós estamos no século XXI, existem muitas mudanças no nosso planeta que está acontecendo. Então, o que está sendo premente? Nós cuidarmos de nós mesmos. Pararmos de achar que a gente pode mudar as outras pessoas. Nós não podemos, não temos esse poder. O único poder que nós temos é de mudar a nós mesmos. Se nós e cada um de nós fizermos isso, é certo que todos mudam. Todo mundo está vivendo uma experiência aqui nesse planeta. E essa experiência, ela é fundamental. E nós não podemos perder esta oportunidade que nos foi dada de estarmos aqui na Terra, vivendo essa experiência. Eu, como Marlinda, que tive toda uma trajetória de trabalho, de estudo, e que agora estou tendo novamente uma outra trajetória, e hoje tenho condições de juntar esses dois conhecimentos, tanto da antropologia quanto da psicoterapia, para trazer, e todas as informações de todas as tecnologias que eu tenho aprendido para poder aplicar. Então isso é fundamental, você olhar para você e ver o que você está fazendo com você, a oportunidade que você está tendo aqui que você não está usando.
É legal ir pra balada? É muito legal, gente. Eu não curto, tá? Eu não curto. É de mim. Eu não curto balada. Mas você que curte, mas você precisa ter um momento de você com você. O momento de você buscar dentro de você aquilo que tá te incomodando. Levar para o papel, que é um exercício mais simples que eu sempre indico. Vai lá, vai escrever. É o medo do quê? Vai lá, no meio da tua escrita, tu não precisa te preocupar com vírgula, com margem, com português, é você despejar tudo que está no coração, tudo que está na mente. Jogar, terminou, joga fora, joga pro universo. Rasga, joga fora. Não precisa ler. É só despejar, vomitar toda aquela informação que está ali, perturbando a mente, perturbando o coração. Mas o que é importante nessa sua presença aqui na Terra? Desse espírito que veio aqui para viver uma experiência. É de você usar essa oportunidade para que o teu processo evolutivo ocorra. Aí tu pode dizer, Marguita, tu começaste falando de comportamento, de mudança de comportamento, agora tu estás falando de espírito, de presença na Terra. Tudo tem a ver. Nada está desconectado. O processo evolutivo se dá quando eu aqui na fisicalidade promovo mudanças positivas em direção à minha melhor versão. Quando eu promovo não só isso, mas eu cuido que o meu campo de energia fique, legal. Ele vai cair, tem horas que ele vai cair. Eu tô humana aqui na Terra. Tá? Então, gente, é isso. A minha aula de hoje, ela é isso, é trazer essa mensagem para vocês, pedir a vocês que reflitam, que coloquem perguntas no direct, que vocês possam tirar as dúvidas de vocês, ok? Legal, a Carol tá falando que ela gostou demais de escutar, que saudade das nossas conversas. Legal, Carol, também sinto muita saudade das nossas conversas. Obrigada, gratidão pelo elogio. Obrigada, Carmen, também, gratidão. Bom, Josileia, obrigada por estar aqui, muito obrigada. Obrigada a todos vocês, tá, gente? Vocês podem deixar no direct, com muito prazer eu respondo, tá certo? E assim, nós vamos ter uma live essa semana que entra, eu vou ter live todos os dias, ok? Eu ainda vou definir os horários e os temas, tá certo? E eu vou estar colocando no stories, no feed também, avisando vocês, tá bom? E aí eu vou ter oportunidade de continuar, porque o tema é longo e não dá para eu estender tanto, que é muito cansativo, não só para vocês, também para mim. Então é bom a gente manter uma linha de raciocínio saudável. Nada é uma sangria desatada. O gostoso é a gente poder vir aqui conversar sobre temas que são temas agradáveis, são difíceis, mas a gente pode falar deles de forma mais agradável. Tá ok, gente? Se tiverem alguma pergunta, como eu já disse para vocês, vocês podem colocar. Obrigada, Jocélia, Carmen, enfim. Quem mais esteve por aqui? A Lene da Mary Kay, obrigada. O Eliton, o Eliton, legal que você veio, obrigada. Tá ok, gente? Então, bom, gratidão sim também, Elaine, muito obrigada. Obrigada, boa noite, Wellington, obrigada mesmo para todos vocês, tá ok? E essa semana que entra, ela é uma semana de live todos os dias, tá certo? Vai haver algum momento em que eu vou estar com alguns colegas também, que a gente vai fazer live juntas. Vai ser muito prazer, vai ser com muito prazer que eu trago outras aulas e mais informações para vocês. E não se esqueçam, vocês podem ir no link da minha bio e vocês acessam alguns cursos que eu tenho, o e-book, vocês podem entrar lá e olhar. Os preços são preços bastante acessíveis, gente, para ajudar mesmo. Você pode ir lá no link da minha bio. Você também pode deixar perguntas no meu direct, pode mandar para o meu e-mail também, marlindaterapias@gmail.com, e com muito prazer eu respondo, ok? Então é isso, gente, uma boa noite para vocês e até a semana que vem. Tchau!